Paz, meus amados. É interessante quando a gente chega na casa do Pai, né? Não sei contra vocês, mas parece que dá uma mudada, né? Um relógio, né? Por mais cansado que a gente esteja, por mais corrido que o dia seja e a correria, e eu acredito piamente, meu irmão, se você conseguiu se ligar ainda nas coisas de Deus, mas eu acredito piamente que o Pai se faz presente. Ele se faz presente. A questão é a seguinte: se eu quero ouvir a Deus falar realmente, essa é a questão, porque Deus está falando desde o princípio. Quando o Márcio estava louvando aqui, meus amados, vocês não têm ideia de quanto isso fala comigo. Voltar ao primeiro amor, onde a gente olhava para as pessoas, né, Márcio? Falou muito comigo, e não via defeito nenhum. Não estou dizendo para você se compactuar com as coisas erradas, mas o homem, quando ele está na presença de Deus, ele vê defeitos sim, mas maior que os defeitos é a misericórdia e a graça de Deus. Aleluia. É por isso que eu digo sempre assim: nós homens e mulheres de Deus, nós temos que pedir para o Senhor que nós venhamos ter o olhar de Cristo, porque Cristo ele era condenado, ele era julgado, ele era perseguido pelo grupo de religiosos, pelos fariseus. Estou falando com o Ricardo hoje nessa tarde. Por quê? Porque ele sentava com os pecadores, ele amava os pecadores, ele fazia questão de estar com o povo que era deixado de lado, o povo que não tinha valor. Ele amava isso. E querido, não perca jamais isso, porque a essência do Evangelho é amar. Jesus falou: quais são os dois mandamentos, os dois maiores mandamentos? Amarás o seu Deus sobre todo o teu entendimento, sobre todo o teu ser, todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como fazer um e deixar o outro, meus amados queridos. E nessa noite, aleluia, eu sinto que Deus quer falar assim bem pertinho com a gente. Eu não quero pregar para a igreja, eu não quero falar para a igreja, eu não quero falar para a parede, mas eu quero falar primeiramente para mim, porque essa palavra que eu quero ler aqui já falou muito comigo e vai continuar falando com você. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10 e versículo de número 38. Glória a Deus, Pai. Quanto que você encontra ali, Lucas 10, vou estar orando, porque eu sou tão carente de oração, meus amados. Dependo tanto de Deus que vocês não fazem nem ideia. Estou aqui em cima tremendo aqui. Estou aqui, só Deus sabe. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por estar aqui de pé. Agradecer pela família linda que o Senhor me deu. Agradecer por cada vida que está aqui, Pai, porque eu compreendo, entendo que isso é fruto da tua misericórdia, Pai, fruto da tua graça, do teu amor, Pai. Compreendo também, Senhor, que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque muitas das vezes nós não temos força, Pai. Muitas das vezes nós não temos palavras, Senhor, para expressar, Pai. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que sonda. Tu és aquele que esquadrinha o nosso coração, Pai. Tu és aquele que sabe, Pai, que muitas das vezes nós não temos força, Pai. Então o Senhor vem e é a nossa força. Muitas das vezes nós não temos palavras, Senhor, para dizer, mas Tu, ó Pai, é a palavra, Senhor, viva, Pai. Muitas das vezes, Senhor, nós ficamos preocupados, Senhor, porque esquecemos, Senhor, que o Senhor está nos controle de todas as coisas, Pai. Tudo está nas Tuas mãos, Pai. E nossa vida é como um vapor, Paizinho querido. É como a erva, Paizinho querido. E por muitas das vezes nós ficamos preocupados, ansiosos, Paizinho querido, com o dia de amanhã, Pai. E esquecemos que o dia de amanhã não nos pertence, Papai querido. Nós esquecemos que muitas das vezes nós entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Mas muitas das vezes nós entregamos e queremos tirar de novo, Pai. Quando vem o vento, quando vem a prova, quando vem a luta, quando vem a adversidade, Pai. Quando vem tudo contra a nossa vida, Pai. Ficamos preocupados, Senhor. Ficamos como os discípulos no barco, Senhor, perguntando: Senhor, o Senhor não nos vê aqui, Papai querido? E o Senhor se levanta e diz: homens de pouca fé, por que duvidais? Oh Deus, não permita que nós venhamos duvidar nem sequer um momento, Papai, que das Tuas... Não permita que venhamos olhar para o lado, Papai querido do Senhor, mas permita que nós venhamos olhar para Ti, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é autor e consumador da nossa fé. É em Ti que devemos olhar, é em Ti que devemos nos espelhar, Papai querido. O Senhor foi um exemplo vivo, Pai. E é aí que nós temos que firmar a nossa casa, Senhor. Amém, Pai. Querido, você que abriu a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo de número 38, fala de duas pessoas, duas irmãs, né? Marta e Maria. Todos acharam? Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. 40.
Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir aqui só? Diz-lhe que me ajude. 41. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa demais e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor, a qual não se lhe... Eu não vou dar muito rodeio, não. Eu vou direto no ponto já, porque eu sei que hoje é quarta-feira. Duas irmãs. Uma recebe o Messias, o Salvador. Ela recebe dentro da sua casa. Mas perceba uma coisa, meus amados. Ela recebe, Jesus entra na sua casa, mas ela não se dá conta de quem está ali. Mas a outra irmã não. Marta recebe. Maria não perde tempo. Maria faz o quê? Maria se prostra diante do Mestre. Queridos, Márcio, você estava aqui louvando, você estava falando uma realidade. Jesus falou assim, ó: não ameis o mundo, nem aquele que no mundo está, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A nossa morada celestial, aleluia, o nosso endereço numa terra estranha. Eu falo todos os dias, eu oro, digo, Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás, eu preciso, mas eu não posso esquecer jamais de onde eu vim. Eu não posso esquecer jamais de Jesus, das coisas, das promessas de Jesus, querido. Aleluia. Porque nós estamos numa luta. Nós temos uma luta. Nós, como seres humanos que estamos aqui, nós estamos numa luta. Nós precisamos batalhar. Nós precisamos conquistar o pão de cada dia. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos aqui emprestado, querido. E a melhor parte, das coisas de Deus, é ouvir a palavra de Deus, é estarmos aqui numa quarta-feira, pararmos tudo o que temos para fazer, deixarmos filhos, alguns deixam trabalho, outros a fazeres, para escolher a melhor parte. E a melhor parte não é estar aqui debruçado diante da Mai, diante do pastor Pablo, diante do pastor Fred, diante dos demais irmãos aqui, mas a melhor parte, porque ele tem a palavra certa, querido, ele tem o alimento certo, ele tem o maná, ele tem a porção certa para cada um de nós, e ele não despede nenhum de nós, Senhor, meus amados, de mão vazia. Eu gosto, meus amados, eu tenho sentido em particular, por mais luta que eu tenho passado, eu tenho sentido muito forte Deus. E às vezes eu penso assim, eu falo, Deus, poxa, quando o Senhor vai voltar? Quando o Senhor vai nos levar? Você tem essa esperança ainda, meu amado? Perguntou, porque Ele vai voltar. O dia, a hora a gente não sabe, mas Ele vai voltar. E se você não pensar nessas coisas, comece a deletar tudo e comece a pensar dessa forma, querido. Porque o dia de amanhã verdadeiramente não te pertence. Não te pertence, meu amado. Perguntou, não estou bravo. É Deus. Aleluia. É por isso que hoje, a Bíblia disse, hoje, ouvires a voz. Perguntou. É um dia aceitável, meu querido. Todo dia é dia de se arrepender. Quem aqui não falha? Quem daqui não erra? Quem daqui, aleluia, todos os dias, todas as horas? Mas você tem a oportunidade, você tem um livre acesso, querido, você tem um livre acesso. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Muitos podem te julgar, muitos podem te condenar, mas Ele não, querido. Ele não olha como me olha, Ele não vê como eu vejo, porque Ele olha dentro do coração de cada um de nós e dá a cada um. Por isso que eu não canso de falar, né, Márcio? Pessoas que a gente olha, é fatal, meus amados, a realidade é essa. Camarada, a gente olha por fora, estilo Davi, né? Olha para os irmãos lá, vê que os irmãos são bonitos e coisa e tal, e pensa, poxa, estamos diante do homem de Deus. E às vezes nós olhamos para uns da vida, pessoas simples, humildes, tal, não querem muito, mas só querem a presença de Deus, não querem muito, mas só querem ter comunhão com Deus, não querem muito, mas só querem ser igual a Maria, né? Só ouvir o Messias, só estar com o Messias. E Deus levanta essas pessoas, e Deus abençoa essas pessoas, Deus batiza essas pessoas com o Espírito Santo, Deus leva essas pessoas para tudo quanto é lugar do mundo, para pregar, para anunciar as boas novas, e a gente fica igual a Marta. Senhor, o Senhor não dá conta que Maria não me ajuda? Maria escolheu a melhor parte, escolha a melhor parte. O Evangelho, a melhor parte do Evangelho, que diz, é a presença do Pai. Você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença dEle, você não tem nada. Não quer dizer que você não possa ter nada. Querido, tenha bons carros, tenha boas casas. Se Deus se permitir, amém, glória a Deus, como o Márcio ministrou aqui. Mas o melhor de tudo é a presença dEle. É a presença dEle.
É a presença dele que te põe de pé. É a presença dele que te faz te acordar. É a presença dele que te faz falar. É a presença dele que te alegra, querido. Porque lá fora, muitos estão decepcionados, muitos estão amargurados, muitos estão entristecidos, muitos estão sem esperança, sem expectativa nenhuma. Mas aquele que está nele, aquele que tem a presença dele, aquele que sente ele, querido, então sabe que é daqui, mas é por pouco tempo, querido. Então não se apegue às coisas aqui, não se atenha às coisas aqui, porque as coisas aqui são temporâneas, são passageiras. E se nós só esperarmos aqui, Paulo falou, nós somos pobres e miseráveis, meus queridos irmãos. Então, aleluias, em nome de Jesus, não perca tempo com coisas pequenas, não perca tempo com coisas banais, não perca tempo com coisas corriqueiras, queridos. Venha para a presença dele, vai aos pés dele. O que você precisa? O que você necessita? Não fala para mim, não fala para ninguém, vai aos pés dele, querido. Porque você pensa, você acha que ele não te conhece? Qual o pai que não conhece o filho? Eu conheço os meus filhos só de ver. Eles nem precisam falar alguma coisa para mim, só no olhar dele eu já conheço eles. E você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não sabe aonde está doendo? O que te incomoda, o que te faz perder o sono, o que te faz perder a calma, o que te faz perder a paciência, o que te faz chorar na madrugada. Você acha que Deus não te conhece, meu amado irmão? Deus te conhece no íntimo. Ele te conhece tanto que antes de tu nascer, Ele já te conhecia no ventre da tua mãe, querido. Você quer intimidade maior que essa? Você quer conhecimento maior que esse? Esse Deus te conhece tanto que antes de você dizer uma palavra sequer, Ele já sabe tudo. Então não vale a pena ir aos pés dele? Então não vale a pena se achegar a Ele? Então não vale a pena se prostrar diante dele, meus amados? Ei, Ele ainda é Deus do impossível, querido. Eu estava conversando com o Ricardo hoje a tarde toda, viajando com ele. E a gente passeando, né? Viajando, quem faz viagem é o Flávio, né? Que vai para bem longe. E o pastor Fred, né? Eu ainda sou pequeno ainda, né? Perto desses homens, né? Então eu tenho que fazer as minhas viagens curtas. Por enquanto, tá? Mas eu também vou voar. E eu conversando com o Ricardo, e a gente conversando, e eu tenho me agradado muito, porque ultimamente quero sempre falar das coisas de Deus. Tive a oportunidade de viajar com o Márcio, meu Deus, como me alimentei ali, como fui abastecido. Tive a oportunidade de viajar andar com o Flávio, né? Não, eu gosto que fala de viagem, né? E fui abastecido. E hoje com o Ricardo, assim, eu pude me alimentar bastante. Eu creio que também devo ter passado alguma coisa para ele. Mas eu comentando com ele a respeito de como é difícil das pessoas se entregarem realmente. Elas são estilo Marta. Elas convidam e deixam Jesus entrar. Mas elas não são que nem Maria. Elas não param para ouvir o que Deus tem para elas. E quanto e como é difícil das pessoas se casarem com o Evangelho, se comprometerem, abraçarem o Evangelho. Elas querem, ao contrário, elas querem que o Evangelho abrace a vontade delas, o querer dela. Então existe uma luta muito grande. Eu sei porque talvez você não passe isso, né? Você talvez não passe, mas eu passo isso. Porque eu fico naquela ansiedade de fazer a minha vontade. Mas quando Deus é uma luta muito grande, né, Márcio? E eu vejo o quanto é difícil hoje, meus amados, a gente ser estilo Maria. A gente sempre quer ser Marta. Talvez vocês não, mas às vezes eu quero ser Marta, pastora, né? Preocupado com os afazeres, a correria, com a casa, com os filhos, com o trabalho, com isso e com aquilo. E às vezes esquecemos da melhor parte. E a melhor parte, querido, é estar aos pés de Jesus. Querido, meu Deus, em nome de Jesus, eu não estou de maneira alguma, essa palavra é para mim, essa palavra é para mim. Mas eu quero que você medite um pouquinho, pense quantos minutos, quantos segundos você tira para estar com Ele. Quanto tempo, como o Márcio falou a respeito da leitura da palavra, a respeito da oração, querido, as coisas de Deus, elas têm que ter valor para nós. Elas têm que ter um valor, elas têm que ter peso para nós. Isso é ficar aos pés dEle. Quanto tempo você tem disponibilizado? Eu sei, meus amados, que às vezes eu tomo por base com a minha vida, a gente, né, não viaja, tá? Fica tranquilo. A gente, né, vai de cidade para cidade, mas, queridos, em nome de Jesus, eu não tenho um momento da minha vida que eu não estou orando.
Ontem ainda eu falei para o Ricardo, Deus ele me tocou na estrada, eu pensei que eu ia enlouquecer, eu fico preocupado que a gente pode dar uma batida, né? E eu comecei a orar pela igreja, pelas pessoas que aqui congregam, alguns eu orava e o Senhor eu começava a chorar, porque meio que eu sentia a tristeza, o que a pessoa estava passando e tal, e começava a orar, e eu digo, Deus, que loucura, eu não preciso particularmente estar na minha casa trancado lá no quarto, não. Aquela mulher foi ao Messias, foi a Jesus e falou assim, ei, os samaritanos dizem que os judeus dizem que temos que orar aqui, os samaritanos acolá, e Jesus disse, não, minha filha, agora não é mais o lugar, mas sim é em qualquer momento, a qualquer hora, mas é aqui dentro, ó. Apresentou, nós somos templo, querido, onde você está, com quem você está, você é templo, você é morada, ali é a manifestação de Deus, ali Deus fala, ali Deus cura, ali Deus faz, mas nós precisamos estar ligadinho com o papai, nós precisamos estar aos pés dele, querido. Apresentou, nós precisamos estar aos pés dele. Maria estava fadigada, Marta estava fadigada, me perdoe. Marta estava fadigada. Marta estava que nem os discípulos, queridos, ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, com o que eles iam vir de comer, com o que eles haviam de vestir. O que Jesus falou para eles? Não andeis ansiosos por coisa alguma. É difícil para nós, né? Marta, ela se assemelha àquela parábola do semeador, que vocês bem conhecem. A semente caiu sobre espinhos, né? Que logo sufocou e não deu fruto. Maria já não, Maria é diferente, é a semente que cai na terra boa, que dá 60, como é que é, Ricardo? 60 por 30, 30, 60 por 100, está vendo como é bom a gente falar com pessoas que entendem? Sabe? 30, 60 e 100, meus amados, olha a diferença, são iguais, mas é a forma que recebe, é a forma, é o entender, tudo está relacionado ao entender, aleluias. Então a gente percebe, meus amados, a gente percebe claramente, a gente não é mais menino, né? A gente já percebe claramente que muitas pessoas elas deixam, Jesus, entra, mas elas não se preocupam de maneira e forma alguma em ouvir o que o mestre tem para se dizer. E se algumas das vezes elas ouvem, elas fazem que nem a palavra de Deus diz, o ouvinte esquecido, né? Que ele ouve, contempla, mas ele não pratica. Então ele é o camarada que edificou a sua casa onde? Na areia, porque vai vir um vento. Aleluia. Não sou profeta do caos não, mas eu estou falando, o Ricardo ri, né? Mas vai vir um vento, meu amado. Ei, vai vir um vento, o vento vem. Vem a chuva também. Apresentou. E a diferença das casas é onde elas estão edificadas. Onde é que você está edificado? Se você estiver edificado na rocha, que é a palavra, que é Jesus, essa casa não cai. Apresentou, stei calabria surpreendai. Porque todos que estão aqui, eu sei. Ouvi a história do pastor Fred, a história da pastora Rosane. Essa semana eu tive a oportunidade de estar na casa deles, contando de onde eles vieram, o que eles passaram. Porque a gente hoje olha a situação deles e tal, a gente, poxa, maravilhoso, bom. Mas tem história. E é bom que a tua história se compare um pouquinho com a minha. E todos nós temos histórias aqui. Ninguém saiu de lugar algum, senão lá de baixo. Alguns sofreram muito, outros foram decepcionados, outros foram... com perdão da palavra, se for forte, alguns foram traídos, outros foram deixados de lado, outros foram rejeitados por pai, outros rejeitados porque eu me lembrei. O Espírito Santo nos faz lembrar que eu não tive pai, eu não fui criado pelo pai, eu tinha 11 anos de idade, e o Espírito Santo fez lembrar, poxa, filho, talvez tu age dessa maneira, porque algumas vezes, algumas pessoas já chegaram para mim e disseram, pô, mas tu ama demais, cara, tu é muito amoroso, muito meloso, muito passivo, muito bondoso com muitas coisas. Mas é porque eu fui criado com uma mulher, eu fui criado com minha mãe, eu não tive correção, eu não tive orientação, eu não tive exortação. Eu não tive alguém que me ensinasse a nadar, que me ensinasse a correr, que me ensinasse a jogar bola, que jogasse um play comigo. Eu só tinha uma mãe que só me dava carinho. Aí como é que eu podia ser diferente? Não tinha como ser diferente. O pai fez um pouquinho de falta. E eu comecei a questionar a Deus e falar com Deus, poxa Deus, por que isso aconteceu? Ele disse, porque eu sou teu pai. Tu quer paternidade maior? Eu sou teu pai, cara. Sempre fui teu pai, nunca te deixei. Então cala tua boca e me adora aí, porque eu estou contigo. Aleluia. Queridos, nós podemos ser Marta, podemos ser Maria, queridos. Melhor nós sermos Maria. Aleluia. Porque Maria ouve, entende, compreende e vai. Marta ainda chega e fica preocupada, perguntando assim, poxa, Senhor, mas já faz tanto tempo, o fulano já ganhou e eu não ganho. Maria não. Maria só agradece.
Maria é estilo a irmã que falou aqui. Eu também, irmã, quando o Márcio estava tocando ali, o Márcio falou assim, diga qualquer palavra, mas não palavras decoradas, e nem palavras, versículos e coisa e tal, que ele falou assim, eu disse, Senhor, eu só tenho que te agradecer, Pai. Só quero te agradecer, Pai. Eu só tenho que te agradecer pela família linda que eu tenho, com saúde. Só tenho que te agradecer porque eu tenho um teto, Pai. Só tenho que te agradecer porque eu tenho amigos, eu tenho irmãos, eu tenho saúde, eu tenho, não é muito, mas eu tenho um pouco de inteligência, eu tenho fôlego de vida, eu tenho um alimento. Todo tempo nós temos que virar uma moeda, meu amado irmão. Aleluias. Nós temos que parar de ser como aquela música que fala lá do Maria Gabriela, é isso? Gabriela? Eu nasci assim, amor? Não, meu amado. A nossa história é diferente. A nossa história hoje ela tem que ser escrita pelo dedo de Deus realmente. Aná, priantou. E nós temos que deixar, Marta de lado. Deixa Marta de lado, querida. Seja Maria. Seja Maria. Maria exemplo. Todo mundo quer ficar perto de Maria, sabia? Porque Maria só tem coisa boa para falar. Ninguém quer ficar perto de Marta. Porque Marta só está preocupada com as coisas aqui. Maria tem coisas boas para falar. Maria tem palavras boas, palavras que te põem de pé, que te fazem caminhar, palavras que te alegram, que te fazem acreditar que Jesus está vindo, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. Marta não. Marta só está preocupada com as coisas aqui. E as coisas aqui são perecíveis. As coisas aqui são terrenas, são passageiras, meus amados irmãos. As coisas aqui não participam, não têm comunhão com o Evangelho. Por que Jesus não foi? Vamos aprofundar um negócio, né? Por que Jesus, o povo não aceitou Jesus de uma certa forma? Porque eles entendiam que Jesus vinha resolver todos os problemas deles aqui. Jesus falou assim, meu reino é daqui. Se fosse daqui, meu pai não deixava acontecer o que está acontecendo. Meu reino é lá. Aná aprentou. Só que esse reino já começa aqui, dentro de nós, como o Márcio falou. É aqui, meus amados, nós estamos só num treinamento. Agora eu te pergunto uma coisa. Eu fico pensando, eu penso bastante. Eu fico pensando o seguinte. Aleluia, se nós não conseguimos, às vezes, né? Graças ao bom Deus que eu consigo isso. Nos relacionar com as pessoas que estão aqui. Como é que nós vamos lá para cima, pastora? É sério, é muito sério. Se nós não conseguimos olhar para algumas pessoas aqui nos olhos, como eu olho para o Ivanor e dizer, cara, eu te amo, cara. Independente de qualquer coisa, eu fico preocupado, porque vai chegar eu acho que nós nem vamos lá para cima, meu amado. Se rolar um tipo de coisa assim, acho que não permite, né, Márcio? O que tu acha? Aná aprentou, por isso que naquele dia, meus amados, queridos irmãos, eu não estou falando aqui, eu nem decorei isso, meus amados, eu sei que eu estou até fugindo um pouco do que... Por isso que naquele dia vai ser uma surpresa fora do comum. Meu Deus! Preguei no teu nome! Eu tinha um conhecimento da Bíblia fantástico. E eu evangelizei no teu nome, quantas pessoas eu ganhei. Profetizei no teu nome eu curei. E vai ter um monte. Diante de quem? Dele. E ele vai olhar assim, meu Deus, ai como eu espero esse dia, meu amado irmão. Não para viver essa situação, tá? Para viver outra. Apartai-vos de mim. Vós, né, que praticais a iniquidade, porque eu vos não nos conheço. O Evangelho é coisa séria, meu amado. O Evangelho é coisa séria. Tudo que está dito aqui, meu amado irmão, não passará. Então, meu amado irmão, por favor, sabe, eu vou encerrar agora, pastor Fred. Não quero ir muito longe. Mas vocês sabem como é que eu tenho orado ultimamente? Eu falei para o Ricardo, a minha oração é assim, Senhor, Pai. Porque geralmente a gente ora pelos outros, né, pedindo alguma coisa, pode vir aqui, Márcia, já comecei a louvar, fazendo favor aqui, Senhor. Eu quero ser um bom pai de família, Senhor. Pai, me ajuda que eu quero ser um bom marido, Pai. Me ajuda, Senhor, que eu quero ser um bom filho, Pai. Me ajuda, Senhor, porque eu quero ser um bom amigo, Pai. Quero ser um bom funcionário, Pai. Quero ser, se possível for, Pai, eu quero ser um bom obreiro, pastor, enfim, o que o Senhor determinar, Pai. Me ajuda, Pai, porque eu entendo e reconheço que sem Ti eu não posso nada. Mas também entendo e reconheço, se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer. Eu estou cada dia virando Maria, meus amados. Eu estou entendendo que se eu não estiver do lado deles, se eu não estiver nos pés deles, eu não vou chegar a lugar nenhum, não vou vencer nada, não vou conquistar nada. Eu não vou nem para o céu, meus amados irmãos.
Mas agora eu estou entendendo que se eu estiver nos pés dele, se eu estiver com ele, Márcio, se nós estivermos com ele, nós vamos vencer. Nós vamos ultrapassar, queridos. Nós vamos chegar lá. As pessoas vão querer estar do nosso lado. As pessoas vão querer ouvir os nossos conselhos. As pessoas vão poder olhar para a nossa família e dizer assim: meu Deus, eu queria ser igual a essa família. Eu queria ser igual a esse pai. Eu queria ser igual a esse marido. E vocês não acreditam dessa maneira. Se ele mostrou, se ele deu exemplo, ele quer que nós sejamos exemplo, querido. Nós não somos perfeitos. Eu sei que para mim não é fácil falar essas coisas. Mas eu sei que lá dentro de casa é difícil. Eu sei que no dia a dia é difícil. Mas eu quero dizer para vocês que Ele está contigo. Se prostra diante dos pés dEle, querido. Vá para Ele. Vá para Ele. Só Ele tem a cura. Só Ele tem a palavra. Os próprios discípulos que andavam com Jesus, uma hora Jesus chegou e desceu o reio. Desceu-lhe o cajado, né, Márcio? E eles pensaram em ir, mas eles disseram assim: mas poxa, para onde é que nós vamos se só tu tens a palavra de vida eterna? Para nós não tem mais volta, meus amados. Nós estamos num funil que cada vez vai se afunilar cada vez mais. Nós não temos mais volta. Aquele que conheceu a palavra, aquele que ouviu a palavra, aquele que entendeu, não consegue mais voltar. O Ricardo falou isso. Você pode até sair daqui, mas aquele que bebeu de uma vez dessa água, querido, aquele que um dia provou, aquele que um dia realmente se prostrou diante dos pés dele e deixou ele fazer morada permanente, nunca mais na vida. Porque é uma coisa louca, é uma coisa maravilhosa. Quem sentiu e quem sente, quem anda com Ele, caminha com Ele, deixa e se senta, se prostra diante dos pés dele, querido, nunca mais é a mesma pessoa e não consegue mais ficar longe. É por isso que a gente está aqui na quarta, a gente está no domingo, a gente está na BR, a gente está em todos os lugares dentro da nossa casa, a todo instante, querido, tentando se relacionar com Ele, tentando ouvir a voz dEle, tentando estar aos pés dEle, querido, porque sem Ele nós não vivemos mais. Nós somos totalmente dependentes dEle, nós somos totalmente dependentes dEle. Para nós não tem mais saída, meu amado. Nosso negócio é nós entrarmos de cabeça, mergulharmos nessas águas e deixar Ele inundar e fazer morada permanente. Acabou assim, daqui para o céu. Amém, queridos? Deus abençoe vocês.